Vamos dar prosseguimento, gente? Ó, primeiro bloco encerrado, vamos para esse segundo bloco, acompanha na ordem, tá? Ó, então, finalizando, raiz de 36. De onde é esse 36, professor? 31 mais 5. Que é a raiz quadrada de 25, né? 5, né? Aqui, ó. Raiz quadrada de 25 é 5. E o 31 que já começou com a questão, desde o início, ó, 31, tá? Então, 31 mais 5, 36. Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6, gente. Então, a resposta dessa questão todinha é 6, ok? Ó, deixa eu alterar aqui, tá muito... Gostei mais um pouco isso. Ó, aqui é multiplicação, gente, tá? Aqui é multiplicação, então eu acho que você vai saber fazer, tá? Eu acredito assim, tá, gente? É só multiplicar, né? Não tem o que fazer, então eu não vou passar tempo com isso, tá? O que me chama a atenção é essa letra E. E como é que eu vou fazer? Vamos lá. Ó, eu tenho o radical e tenho o número que está fora do radical, tá, gente? Numa multiplicação, veja que os fatores são diferentes. Aqui é a raiz de 5 e aqui é a raiz de 6. Eu não vou unificar. E o que é que eu vou fazer aí, professor? Eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse. E vai ficar assim, ó, 5 vezes 8, que dá igual a 40. E raiz de 5 vezes raiz de 6. Que vai dar o quê? Repetição da raiz, 5 vezes 6, 30. Professor, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. 40 raiz de 30. Encerra aí, professor, encerra aí. Porque se eu fatorar 30, vai ficar assim, ó. 30 fatorado. Qual é o primeiro número? Ele é par, então vai pelos 2. Fica 15. 30 dividido por 2 dá 15. Qual é o próximo número depois de 2? 3. É divisível? É porque é ímpar. E a soma dos seus números, 1 e 5, 1 mais 5 dá 6. 6 é dividido por 3? É. Então, 15 dividido por 3 dá 5. Posso por 3 ainda? Não, só por 5. Dá 1. Então, raiz de 30 é a mesma coisa de raiz de 2 vezes 3 vezes 5. Então, eu não preciso fazer isso aqui. Então, aqui parou. Tá certo? Aí tá. Tá, gente? Só para lhe explicar para você ver. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Aqui é a mesma coisa. Lembrando que aqui, ó, é raiz de 4. Quanto é raiz de 4? 2. Então, já matou um. Só uma dica. Tá? Presta atenção aí, porque eu quero ver você acertar. Tá bom? Então, vai ser 15 vezes 2 dá 30. Dentro da raiz. O 2 está fora. Então, vai ficar como? 2 raiz de 30. Entende? Então, veja, as operações com os radicais são tão somente simplificações. É pegar grandes contas e transformar em pequenos fatores. É isso, tá, gente? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você me pergunta. Para a gente ganhar tempo, vamos para o outro tema que é muito importante para essa prova da gente, que é o Teorema de Pitágoras. Eu trouxe aqui para vocês, está lá no livro de vocês, se vocês olharem no índice, tem lá Teorema de Pitágoras, tá? Foi dado aula na sala para quem estava presencial e por isso que surgiu a necessidade de a gente estar também gravando aqui, que é mais um reforço para todos vocês e eu creio que muita gente pode ter ficado sem entender. Vê só, eu não vou falar de teoria novamente, a teoria está em tela, é só um texto, você pode ler. Mas estamos tratando do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, deixa eu ampliar aqui, é esse cara aqui, tá? O triângulo retângulo, deixa eu ampliar, é esse camaradinho aqui, ó. Polígono de 3 lados que tem um ângulo reto, ó, formado por esse símbolo.
Não sei se você está lembrado que assistiu aula comigo na sala, eu expliquei isso e a você também já passei em atividade, já passei em outro momento para dizer o que é ângulo reto. Logo lá no início, na primeira unidade ainda, eu expliquei o que é ângulo raso, o que é ângulo reto. E por que ângulo reto? Ângulo reto porque ele mede 90 graus, tá, gente? Então, todo triângulo que tiver esse símbolo é chamado triângulo retângulo, porque tem um ângulo que mede 90 graus, ok? Então, voltando para cá, vê só, o Teorema de Pitágoras, ele está baseado... ele está baseado neste assunto, neste teorema. A gente aborda principalmente, exclusivamente, melhor dizendo, o triângulo retângulo. E aí, o Teorema de Pitágoras, ele é desenvolvido para questões dos lados desse triângulo, onde a hipotenusa, ela será, na maioria de suas, nessa composição aqui, o maior lado. Necessariamente será o lado oposto ao ângulo reto. Olhe que o ângulo reto está aqui, o ângulo do mesmo lado é esse cateto e esse cateto, mas a hipotenusa já está do outro lado da rua, é o lado oposto, tá? Sempre será assim. Por que eu estou dizendo um ângulo oposto? Porque ele pode estar dessa forma. Ele pode estar de cabeça para baixo, assim, ó. Ele pode estar assim também. E aqui será a hipotenusa, tá? Então, não se iluda com a posição do triângulo. Ele necessariamente nem sempre vai vir assim. Ele pode vir de lados invertidos. Mas a interpretação deverá ser a mesma de sua parte. E o que é que, para resumir, para a gente terminar essa aula, o que é que se norteia eu ter que entender essa questão do Teorema de Pitágoras, que nada mais é do que uma fórmula desenvolvida para que a gente encontre o valor de medida de um dos seus lados de comprimento. A fórmula ela é dada pela seguinte questão. A hipotenusa representada pela letra H é o seguinte, e vou chamar de cateto 1 mais cateto 2. Catetos são esses lados, não precisa nem eu falar que a imagem já está mostrando. E a hipotenusa é esse, que é o lado oposto ao ângulo de 90 e, na maioria das vezes, um ângulo maior. Claro, né? O lado maior do triângulo. E aí a fórmula diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, presta atenção. Eu tenho um exemplo aqui e digo que o lado de um cateto é 3, tá? E o outro cateto é 4. Digamos que eu não sei quem é a hipotenusa. Quadrado da hipotenusa, h ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa, que é h, vai ficar 3 ao quadrado. Quanto é? 3 vezes 3, que dá 9. 9 mais, quanto é 4 ao quadrado? 4 vezes 4. Não é 4 vezes 2, viu? É 4 vezes 4, dá 16. Deu 16. Então, aqui vai ficar o seguinte. H ao quadrado é igual a 16 mais 9. Quanto é 16 mais 9? 25. Se está ao quadrado, se eu quiser que saia do quadrado, o número do lado inverso, do lado da outra... Agora me fugiu. Do lado... da outra seção, né? O número que está aqui, o 25, do outro lado, ele vai para dentro de uma raiz. E essa raiz vai ser a raiz quadrada. Então, quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Veja se bateu aqui, ó. Tá vendo na imagem? Então, vamos olhar para essa imagem agora. Ó. O cateto era 3. 1, 2, 3. Ele ao quadrado ficou 9. Não foi? O cateto aqui era 4. 1, 2, 3, 4 centímetros, tá? Ó, comprimento, tá vendo aqui, ó? Comprimento. Vamos levar na consideração dos centímetros. Então, 4. 4 ao quadrado dá quanto? 4, 8, 12, 16, ó. Tá vendo? 16 quadradinhos e 9 quadradinhos. Soma 16 quadradinhos com 9 quadradinhos. Dá quanto? Dá uma área total
de 25 quadradinhos, ou seja, 25 ao quadrado. Ou seja, 25 centímetros. Um exemplo, tá? Então, veja que a fórmula ela é provável através dessa imagem, tá? Não quero que você só entenda que é essa fórmula e decore só essa fórmula. Quero que você entenda que isso aqui é a soma dessas duas quantidades de quadradinho, tá? E por isso o teorema de Pitágoras, tá? Por isso quadrados. A gente usa o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Agora vem para cá, questão. Em um triângulo retângulo, vou desenhar ele aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse desenho para a gente encerrar essa aula. Ó. Ótimo. Então vamos lá. Ó. Em um triângulo ABC, A, B, C. A hipotenusa é 13. A hipotenusa vai ser oposto ao ângulo, né? Então aqui é 13 centímetros. Um dos catetos mede 12. Vou dizer que é esse aqui, 12. Poderia ser esse aqui, gente, não tem problema, tá? Catetos são um dos lados do triângulo retângulo. Quanto mede o outro cateto? Esse aqui eu não sei. De acordo com o teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, ele já disponibiliza. De acordo com o teorema de Pitágoras, como são dados os valores de A,